Salve! Seja bem-vindo você que está chegando ao canal Barca do Caronte. Eu sou o Barqueiro e nesse primeiro vídeo eu vou apresentar um pouco da proposta do canal. Esse canal ele surge de uma paixão que todo ocultista tem de falar sobre o assunto, né? Todo aspirante a mago, magista, qualquer que seja o nome que a tradição a qual você pertença dê. E a gente gosta, né, sempre de falar daquilo que nos é muito caro, do que nos é muito especial. Isso não só de magia, isso, né, qualquer coisa de nossas vidas, seja qual for o assunto que lhe encha os olhos de brilho. Então, no meu caso, e no caso de muitos colegas e de muitos canais que eu assisto, magia é esse brilho no olhar que traz pra gente. Então, esse canal ele surge dessa paixão de lidar com esse assunto, né, e trazer um pouco do nosso mundo, da nossa paixão para pessoas que a gente eventualmente nem conhece, mas que nós podemos através da tecnologia passar um pouquinho da gente para essas pessoas, para você que está aqui. E claro, como eterno aprendiz, a gente também sempre está aprendendo e estudando para trazer coisas para um canal ou na nossa interação das pessoas do dia a dia que a gente conhece. Bom, antes de mais nada, antes de explicar as motivações, de toda aquela parte de apresentação, eu quero fazer um agradecimento, né? Porque para esse canal começar, para esse primeiro vídeo surgir, teve aí alguma história antes, uma história que está por detrás dessas câmeras, né? Que estão cada um na casa de vocês e a minha que está aqui. Então tem toda uma história de bastidores. Então eu quero muito agradecer a algumas pessoas. Algumas nem me conhecem, nem sabem que eu existo, mas que foram e são ainda muito importantes para o meu caminhar dentro da magia, do ocultismo, da espiritualidade, né? Como diz Isaac Newton, uma personalidade, né, famosa e que eu admiro muito, ele tem uma célebre frase que diz: "Se vi mais longe, foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes". Então, essas pessoas que ao meu olhar são gigantes, que me inspiram, me inspiraram e continuam me inspirando, que eu quero fazer um agradecimento. Então, quero agradecer, por exemplo, Marcelo Deldébio, que nem me conhece, mas eu assisto os vídeos do seu canal. Quero agradecer o Frater Cassiano Camilo Compostela, que também não me conhece, mas os seus vídeos me instruem bastante, me ajudaram em muitos momentos. Quero agradecer o Léo Lousado e o Bruno Lanaro, do canal Conhecimentos da Humanidade. O Bruno já não está mais no canal, mas eu acompanho o canal há um bom tempo, então ele também tem a sua contribuição na minha formação. E eu quero agradecer muito uma amiga em especial, que essa sim me conhece, e por esse é um dos motivos que esse agradecimento é muito especial, né? Eu agradeci pessoas que nem me conhecem, que eu não conheço pessoalmente, mas que são importantes de fato, mas eu acho que agradecer a uma pessoa que está e esteve ativa na sua vida, na sua formação, é muito emocionante, né? Para dizer o mínimo. Então, minha querida Gaia Lobo, eu quero muito agradecer você por ter sido e estar sendo essa amiga que, através das nossas trocas, das nossas conversas, trouxe tanto para mim, me inspirou e me inspira e me incentivou a fazer esse canal. Lembro de quando você começou o seu e eu estava ali te apoiando e a gente conversava sobre o canal e, bom, por fim tomou outros rumos, mas essa criatividade que você sempre teve, essa força de vontade, esse espírito de vou lá e faço, então, né, muito inspirador. E as nossas trocas, as nossas informações, a orientação no tarô que você me trouxe, o mapa astral, toda uma série de contribuições que me fizeram me conhecer mais e também contribuíram muito para que esse canal começasse
né, nas nossas conversas, você dizendo, nossa, você fala bonito, você tem que compartilhar isso com as pessoas, né? Esse incentivo, essa força que você sempre deu para que eu tocasse esse projeto adiante. Então, esse canal também é seu, em alguma medida, ele também tem parte de você aqui. Então eu quero agradecer, começar esse primeiro vídeo agradecendo a todas essas pessoas, em especial a minha amiga Gaia Lobo. Muito importante começarmos a base da nossa egrégora agradecendo aqueles da qual nós bebemos do legado. Eu sei, Gaia, que você não gosta muito de se ver como uma professora, e eu sei também que, da mesma forma que eu aprendi e aprendo muito com você, a recíproca também é verdadeira, como você já falou em muitas ocasiões. Então, aqui eu vou te colocar como uma irmã mais velha, porque em muitos dos assuntos que eu vou tratar aqui, muitos assuntos que eu continuo estudando para enriquecimento pessoal, você ainda está na minha frente, funcionando como uma espécie de irmã mais velha, que me orientou, me orienta e olha, lê isso, olha, pensa nisso, olha, vê isso aqui. E essas dicas que muito importante para nós que estamos no caminho da magia, da espiritualidade, né? Os caminhos são muitos e as perguntas tão grandes quanto os caminhos. Então, sempre muito bom ter alguém com quem trocar para a gente poder construir em conjunto algo sólido, forte, que possa frutificar, né? Bom, feitos esses agradecimentos, a motivação do canal, pelo menos por enquanto, é trazer, né, uma resposta que eu, pelo menos, tive e ainda tenho quanto, né, eterno aprendiz, mas que muitos dos meus amigos também tinham quando começaram poxa, por onde começamos, né? Essa é uma pergunta complicada, porque a gente está falando de estudar uma série de tradições, uma série de conhecimentos que são muito antigos e que são muito vastos e tem muitos caminhos. Então, como é que a gente começa? Pois é, então eu vou bancar um pouco velho aqui. Na minha época, a internet estava meio que no começo, então não tinha muito livro em PDF, não tinha como encontrar informações de uma forma muito fácil, né? Eu tenho 29 anos e eu peguei a internet de escada. E um pouco tempo depois, né, alguns anos depois, teve o 4Share, como o primeiro lugar que eu tive acesso ao meu primeiro livro de magia, que foi Iniciação ao Hermetismo, do Franz Bardon. E depois eu peguei Eliphas Levi, né, Dogma Ritual de Alta Magia. É uma pedrada na mente. Então, sem saber muito como fazer as coisas, sem saber muito para onde ir, sem um instrutor, sem participar de ordem iniciática, né? Literalmente, como a terminologia coloca, no caminho solitário. Então, muito difícil. Então, esse canal vem para ajudar aqueles que estão começando a ver caminhos, ver tradições, culturas, filosofias, para dar algum insight, alguma intuição, né, de que por qual tradição começar a estudar, por qual filosofia, até o primeiro contato, né? E, em princípio, essa é a ideia do canal. E por que, né, Barca do Caronte? Por que esse nome, né? Primeiro, porque o nome é muito legal. Pelo menos eu achei muito bacana esse nome. Mas tem todo um simbolismo, né? A gente não, quando trabalha com magia, quando está envolvido com magia, a gente não dá ponto sem nó. A gente não simplesmente escolhe o nome só porque ele é legal. Claro, o nome ser legal é importante também, mas precisa de algo mais, né? Então, Barca do Caronte. Veja só, magia vai precisar muito que a gente entenda de mitologia, seja de qual sistema for e qual mitologia atrelada a esse sistema. No caso, eu sou de uma escola hermética, sou de uma linha hermética. Então, e aliás, né, isso vai se trazer aqui para o canal invariavelmente, nós não temos como nos separar daquilo que nós somos, vou procurar trazer um pouco de várias tradições, mas a minha orientação é uma orientação Rosa Cruz.
né? Eu sou membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, então eu vou acabar trazendo essa visão rosacruciana da Amorque para o canal. Mas eu vou buscar trazer outras vertentes. Então, voltando, né, depois dessa digressão, por que Barca do Caronte? Veja, a mitologia ela vai ser importante. Então, para quem está na linha hermética, como é o meu caso, a mitologia grega é muito importante. E quem é Caronte? Caronte, em linhas gerais, né, futuramente a gente vai ter um vídeo mais específico falando do Caronte e de outras figuras da mitologia grega. Caronte, ele é o barqueiro que está no plano inferior, ou mundo dos mortos, se assim a gente preferir. E o barqueiro, a função do Caronte, né, é levar as almas dos mortais para o mundo dos mortos, que é governado por Hades. E não é qualquer pessoa que pode atravessar o mundo dos mortos, né? Primeiro, a pessoa morreu, ela vai atravessar, claro, ela tem que entregar as 2 dracmas para o Caronte. E simbolicamente isso também tem um significado. Mas só basicamente três figuras podem entrar livremente, né, no reino dos mortos, no submundo. O próprio Hades, Hermes, que é o mensageiro dos deuses, e o Caronte, que é responsável por trazer a alma dos mortos para o submundo. Bom, então, veja, por que Caronte e não Hermes ou Hades? Porque é o seguinte, o Hermes, ele é um deus. O Caronte não, ele é um semideus. E, bom, nessa função do Hermes, de mensageiro dos deuses, ele está num nível mais elevado, né? O Hermes, ele guia na mitologia alguns heróis pelo submundo, né? E outro motivo, né? Por que não Hades? Porque também é uma categoria muito maior, né? Então, o Hermes, ele guia os heróis, né? O Hermes, ele guia os heróis. Então, e o Hades é um deus, o deus do submundo, ele é a autoridade máxima naquele lugar. Nenhum deus, inclusive, pode entrar, com exceção de Hermes, sem autorização de Hades. Então, não são quaisquer figuras. Então, assim, arquetipicamente falando, né, futuramente também vamos falar de arquétipos, mas arquetipicamente falando, o Hermes seria os nossos grandes nomes do ocultismo atual. Aqui no Brasil, por exemplo, Marcelo Deodébio, Léo Lousada, né? E entre outros que porventura aqui eu não esteja citando, né? Mas esses caras já estão no ofício há muito tempo. Eles já têm uma egrégora construída, eles já têm livros publicados, eles já têm um trabalho de longo tempo sendo feito. Então, eles seriam o equivalente ao Hermes, né? Nessa ideia de guiar alguém a algum lugar. E gente como eu, que já começou no caminho da magia, que não é necessariamente um neófito, um novato, procura esses caras, assiste o conteúdo desses caras, que já é para um público que já tem algum conhecimento. Então, nós somos guiados por eles, né? E a ideia aqui do canal é começar a falar de magia para quem nunca ouviu falar de magia. Não que se você for no canal do Deodébio ou do Léo Lousada, você não possa pegar e não possa entender. Mas eles já estão falando para um outro público. Então, né, a ideia aqui é começar o beabá, começar do zero, né? E como professor de formação, a gente tem esse feeling, essa orientação, essa instrução ao longo da graduação para lidar com o novato, para lidar com o iniciado, né? Com o iniciante, com o neófito. Então, a ideia vai ser mais ou menos essa. E aí, o Caronte entra exatamente nesse local. Por quê? Porque qual é a função do Caronte na mitologia grega? Trazer a alma dos mortos comuns, das pessoas comuns, não dos heróis. Os heróis, geralmente, quem guia é Hermes,
que na mitologia traz alguns heróis para o submundo para resolver algumas coisas e tal. O Caronte, ele no cotidiano, ele vai guiar a alma dos mortos, das pessoas comuns que morrem e precisam de um destino. Então, o neófito é essa pessoa comum, a pedra bruta, que vai ser lapidada e vai sofrer uma transformação alquímica. E o submundo representa esse inconsciente, essa ida, essa descida ao interior para descobrir as grandes verdades, os grandes mistérios que estão aguardando. E aí, navegar por essas águas misteriosas é necessário, muitas vezes, de um guia. E o Caronte é esse guia. O Caronte faz esse trajeto o tempo todo. Então ele conhece os caminhos do submundo. Então a ideia do Caronte é, num primeiro momento, atravessar aquele que é recém-chegado ao mundo inferior, através do Estige, que é o rio que passa no submundo, até a outra margem do Estige, onde já vai ser o mundo dos mortos. Ou, arquetipicamente, né, se a gente for pensar dessa forma, o inconsciente profundo, o submundo, né? As profundezas da pessoa. E magia é uma operação também, é uma ciência de autoconhecimento, é uma arte de autoconhecimento, e esse autoconhecimento necessita de coragem, necessita de entrega, que vai ser simbolizada pelas 2 dracmas, né? Que o mortal tem que trazer consigo para entrar no submundo. Porque essa viagem, ela cobra um preço, não é uma viagem tranquila. Conhecer-se a si mesmo, como está no oráculo de Delfos, tem um preço, é custoso. A viagem não é tranquila, tem perigos, tem desafios, né? O submundo transforma a pessoa, a descida aos seus abismos interiores, ao seu autoconhecimento, te transforma. E se você não tem um guia, você pode se perder. Então, num primeiro momento, o Caronte serve como esse guia. Depois que ele te deixa na margem do submundo, né, do outro lado da margem, você precisa ter esse seu guia interior, essa bússola, e se melhorando, buscar trazer consigo o candelabro, o fogo, que vai te guiar, que vai iluminar o teu caminho. Então, essa é a missão, né, do Caronte, e esse é o propósito, né, simbolicamente, do canal Barca do Caronte. Então, aqueles que estiverem dispostos a me acompanhar nessa viagem rumo ao desconhecido e às profundezas, entreguem suas dracmas, porque a viagem vai começar.